motivo de grande alegria para mim estar com vocês, né? Eu tenho um carinho muito especial pela Mocidade. Foi na Mocidade que eu entendo que toda a minha trajetória vocacional teve um início mais acentuado, né? E, enfim, fico muito feliz de estar com vocês, tratando um tema tão importante, né? Um tema que eu gosto, e eu gosto pelo simples fato de que eu sofri muito com isso na minha vida, né? Então, eu vivia a infelicidade, esse descontentamento com aquilo que Deus me dava, aquilo que eu tinha na minha vida, né? Tentando me encaixar aqui, mas isso me fez sofrer durante muito tempo, né? E pelo fato desse sofrimento, tudo que gerou na minha vida, né, o distanciamento que eu tinha de Deus, enfim, por isso que eu tenho tanta alegria em falar de um assunto, entre aspas, tão triste, né? E agora eu quero pedir para compartilhar a tela, eu já iniciei aqui a apresentação, eu vou fazer no estilo de palestra, né? E então tá aí, né, esse jovem cabisbaixo, esse jovem sofrendo, né? E então o tema que foi me dado foi juventude e descontentamento. Como lidar biblicamente com a insatisfação. E eu quero caminhar com vocês aqui para a gente deixar já combinado, né? A gente vai passar por alguns pressupostos, né? São fatos que eu não abro mão quando eu vou falar de alguma coisa. Quais são possíveis origens do descontentamento, né? Eu, durante esse tempo, refletindo, orando, pensando na minha vida, né? Quais são possíveis origens do descontentamento? Quais são as consequências que isso pode trazer na minha vida? Né? Como que isso pode se manifestar na minha vida? Depois eu quero falar de algumas aplicações para que a gente possa lutar contra esse sentimento, contra essa realidade na vida de muitos. Depois eu quero fazer algumas breves reflexões, eu quero que você pense sobre algumas coisas que eu vou falar. Depois eu vou dar próximos passos, né? E por final a gente vai ter um momento ali de perguntas, né? Então, caso você tenha alguma pergunta, vai aguardando ela para o final aí, né? Quando a gente fizer a abertura aí para perguntas, você vai ter aí a oportunidade de mandar, se a gente tiver tempo. Eu espero conseguir cumprir o nosso horário, né? Então, quais são os pressupostos que eu estou partindo quando eu quero falar com vocês sobre descontentamento? Então, o primeiro pressuposto é que eu tomo, então, a palavra de Deus como o principal alicerce de tudo que eu quero falar, né? Então, a gente parte do pressuposto que ela é inspirada por Deus, uma vez que ela é a revelação completa daquilo que Deus queria deixar para a humanidade, ela é, então, inerrante, uma vez que Deus é perfeito e é Ele quem revelou essa palavra àqueles que escreveram e foi Ele quem cuidou de todo o processo de manutenção das Escrituras, desde quando ela foi escrita até os nossos dias. E uma outra coisa muito importante é eu enxergo a realidade através das Escrituras, e não o contrário. Então, a Bíblia é o livro que me dá pressupostos para eu interpretar a realidade, e não é a realidade que me dá pressupostos para interpretar a Bíblia. A nossa interpretação da Bíblia ela não pode ser influenciada por valores trazidos da sociedade, né? Então, quando eu falo através dela, enxergo a realidade, é que a Bíblia que me dá os valores, a Bíblia que me traz, então, os conceitos pelos quais eu tenho que conduzir a minha vida e interpretar o mundo. E o outro pressuposto é a respeito de Deus, né? Eu creio que muitos dos nossos problemas na vida, eles seriam resolvidos se nós tivéssemos de forma mais clara, né, de uma forma mais vívida na nossa vida, quem Deus é, né? Então, a primeira coisa que nós temos que partir é, Deus, ele é santo. Então, talvez esse, né, muitos teólogos aí, muitos estudiosos dizem que é o principal atributo de Deus, que é dele que emana todos os outros atributos. Então, Deus, ele é totalmente santo. Então, não existe em Deus mácula, não existe em Deus maldade, né? Nada afeta a pessoa de Deus.
E a partir da santidade eu começo a olhar, então, outros atributos. Ó. Então, ele é um Deus santo e, ao mesmo tempo, ele é amoroso. Né? E amoroso no conceito bíblico. Ele cuida daqueles que lhe pertencem, né? E ele cuida da maneira mais bíblica, né? Ele é, né, a própria revelação, né? Ele quem deu a revelação. Ele cuida de uma maneira bíblica, e eu falo isso por quê? Porque muitas vezes o amor que nós temos em mente não é um amor definido nas Escrituras. Então, esse amor dado por Deus a nós, ele não é um amor que simplesmente faz aquilo que eu quero, faz aquilo que me agrada, né? O amor de Deus faz aquilo que é melhor para mim, aquilo que mais agrada a Deus, aquilo que tem um fim proveitoso na minha vida. E esse Deus, ele é justo, né? Então, se ele é justo, quer dizer que ele não suporta injustiça e quer dizer que ele não faz coisas injustas. Então, olha como que a gente já está amarrando bem aqui o cenário, né? Somado a tudo isso, eu tenho que esse Deus, ele é sábio. E se ele é sábio, ele é totalmente sábio, ele é plenamente sábio, ele é incapaz de tomar ou de decretar alguma coisa que não seja sábia. Deus, ele é incapaz de ordenar alguma coisa que não seja sábia. Então a gente já começa a pensar, ele é santo, ele é amoroso, ele é justo, ele é sábio, mas ele é um Deus que se ira. Ele é um Deus que não aceita a injustiça, como eu já falei para vocês, e ele responde às injustiças cometidas. Né? E na vida dos seus filhos, né, ele responde aos pecados cometidos. E, por último, e obviamente não menos importante, ele é soberano. E aqui, quando eu digo soberano, é que Deus controla todas as coisas em todos os tempos e de todas as maneiras. Não existe nada que fuja ao controle de Deus. Deus, ele é santo, amoroso, justo, sábio, irado e soberano. Dentro da sua soberania, ele governa todas as coisas que acontecem na sua vida. E por ele ser santo, amoroso, sábio, ele sabe o que ele ordenou que acontecesse na sua vida. Ele sabe por quais situações você precisava passar, né? E foi muito desses pressupostos, né? Foi muito desses atributos de Deus que eu deixei distantes do meu entendimento durante muito tempo na minha vida. E durante muito tempo na minha vida eu não era uma pessoa feliz, eu era uma pessoa descontente, apesar de muitas conquistas que Deus me dava, apesar de várias coisas que eu tinha, apesar do emprego que eu tinha, da esposa que eu tinha, em muitos momentos eu era descontente. Por quê? Porque eu queria mais. Eu queria algo a mais, sempre algo a mais. Então, eu quero começar a pensar com vocês aqui a respeito da origem desse descontentamento, né? De que forma esse descontentamento surge na vida de um cristão. Nós, infelizmente, né, aos nossos olhos, nós não somos impecáveis, né? Nós somos passíveis de pecar, apesar de sermos santos. E o primeiro motivo, né, que eu vejo de descontentamento é que muitos de nós temos estabelecidos para a nossa vida um padrão de vida, um modelo de vida e um padrão de felicidade que são totalmente mundanos. A gente muitas vezes não vai nas escrituras e a partir das escrituras eu falo, olha, o que Deus espera da minha vida é que eu faça isso, que eu seja aquilo outro. Não, normalmente eu parto para a sociedade, eu olho para a sociedade, eu vejo aquilo que a sociedade tem valorizado e a partir disso eu começo a definir um padrão de vida para mim. E, naturalmente, se é algo que não é estabelecido a partir de princípios divinos, naturalmente esse princípio não é válido. E isso, com certeza, me trará muita infelicidade, muitas coisas que eu não gostaria de passar. Então, quando eu gosto de pensar de uma forma simples, a gente consegue mostrar isso. Até hoje, né, eu ainda não encontrei alguém que me desse uma resposta que eu entendo ser a correta, né? Mas, normalmente, quando eu converso com jovens, eu pergunto assim, né, ele querendo buscar coisas na vida e ele fazendo vários planos. Eu pergunto assim, olha, você está pensando em fazer uma pós-graduação, por exemplo, né? Qual que é o objetivo dessa pós-graduação? Por que você quer fazer esse mestrado, esse doutorado, esse MBA? Né? O que te leva a querer investir tempo seu estudando, se dedicando absurdamente, trabalhando ao mesmo tempo, muitas vezes,
E normalmente a resposta qual que é? Olha, eu quero ser promovido, eu quero ter um sucesso profissional, eu quero receber um aumento salarial. Aí eu falo isso porque era essa a mentalidade que eu tinha, né, anos atrás. E a gente começa a perceber que existe uma falha, então, nesse sentido, porque a pessoa não pensa na glória de Deus. Apesar de parecer meio distante e não prático, né, muito teórico, se eu entendo que eu quero servir melhor a Deus aonde quer que eu esteja, é uma motivação inicial que vai mudar toda a minha postura diante daquele fato. Então, o padrão de vida que muitas vezes nós almejamos, ela não é um padrão de vida prometido por Deus nas Escrituras, não é algo que Deus prometeu que ia te dar. Então, a gente vê que muitas vezes a gente tem se espelhado na sociedade e não em homens de Deus, por exemplo. Então, quando você olha nas Escrituras, dificilmente alguém fala assim, não, eu quero ter uma vida como de Paulo, né? Normalmente a pessoa quer ter lá o mesmo nível de conhecimento de Paulo, mas passar por aquilo que Paulo passou, normalmente as pessoas não querem, né? Então a gente monta muitos planos e veja, algumas coisas que a gente deseja, elas não é que elas sejam ilegítimas, né? Mas a gente percebe que existe um padrão de planejamento, de desejo, que num primeiro momento não parte das escrituras, ele parte da sociedade. Um segundo motivo é uma perspectiva limitada da vida. E quando eu falo perspectiva limitada da vida, é aquela pessoa que vive considerando apenas o tempo presente e apenas essa vida biológica que nós temos. Então, quando eu desconsidero que eu sou um peregrino nessa terra, quando eu desconsidero que a minha cidadania é celeste, né? A minha cidadania é do céu, quando eu desconsidero que o melhor da minha vida vai ser após a minha morte ou após a vinda de Cristo, quando eu desconsidero esse sentido, só me sobra a perspectiva do já, do agora. E muitas vezes o agora não é aquilo que eu desejo. E isso com certeza vai me trazer descontentamento. Né? Então nós precisamos viver de uma forma menos limitada, né? Uma perspectiva menos terrena, uma perspectiva mais espiritual. Né? Uma perspectiva, a gente tem que abandonar uma perspectiva material e adotar uma perspectiva espiritual. Então, a gente vê aqui o terceiro ponto, que se eu tenho, né, aqui talvez a gente possa até fazer uma questão de consequência, né? Se eu tenho um padrão de vida e de felicidade que eu olho para a sociedade, então eu vou ser feliz se eu tiver o sucesso de tal pessoa, eu vou ser feliz se eu tiver a quantidade de dinheiro de tal pessoa, eu vou ser feliz se eu tiver o cargo de tal pessoa, eu vou ser feliz se eu conquistar os meus sonhos, e os meus sonhos são conhecer algum país, os meus sonhos são ter uma família, os meus sonhos são ter algum título acadêmico. Então, quando eu começo a pôr essas coisas como principais, e veja, muitas delas, ou praticamente todas que eu falei aqui, não são ilegítimas de forma geral. Não é ilegítimo você ter um emprego, não é ilegítimo você ter uma família, não é ilegítimo você estudar e desejar um título acadêmico. A questão é que esses desejos legítimos podem tomar um espaço não legítimo no nosso coração. Aquilo que eu desejo pode ocupar um espaço que pertence a Deus e não a coisas. E a partir do momento que algo toma esse espaço, quando esse desejo legítimo se torna legítimo, quando eu não possuo, eu sou uma pessoa descontente, eu sou uma pessoa infeliz, eu sou uma pessoa frustrada. Então, quando a gente começa a olhar para isso aqui, e a gente vai levar um estilo de vida que é egoísta. Né? Nós vivemos numa sociedade extremamente egoísta, onde o que importa é a satisfação dos meus prazeres, né? Não importa o que vai acontecer com o meu próximo, o que importa é o que acontece comigo, aquilo que eu desejo, aquilo que eu penso, né? E eu olho o mundo a partir da minha perspectiva, então logo os relacionamentos se tornam descartáveis, porque se a pessoa não me satisfaz mais, eu simplesmente a descarto, né? Se determinado tipo de emprego não me satisfaz mais, eu simplesmente descarto. Então a gente começa a viver uma perspectiva de vida muito egoísta. Então eu venho de um padrão de vida, né? Não necessariamente a pessoa tem todos esses requisitos, né? Mas um padrão de vida moldado pela sociedade, não pelas escrituras. Uma perspectiva terrena, né? Desconsiderando o espiritual, desconsiderando o que há
do porvir, né? Os meus desejos começam, mesmo que legítimos, tomam espaços ilegítimos, né? Então a gente pode resgatar aqui Dia dos Namorados ontem, né? Muito daqueles que estão solteiros podem fazer do desejo da namorada, do desejo daquela pessoa com a qual ele quer se relacionar e vir a ter uma família, um desejo legítimo, né? E aí essa pessoa, então, ela vive dentro da sua esfera de realização, de prazer. Uma quinta origem aí de descontentamento, e aqui o negócio começa a ficar mais pesado, porque eu cito aqui o mestre Paul Tripp, né? É a nossa crença. Quando nós cremos de forma não escriturística, de forma não bíblica, quando nós temos coisas que nós acreditamos que não estão na palavra de Deus, consequentemente, essas crenças trarão para nós descontentamento. Então, olha só o que o Paul Tripp fala sobre isso, né? Nosso problema não é somente comportamento errado e seus resultados. Então, ele está falando assim, o problema não é só o pecado na prática e a consequência desses pecados, mas os pensamentos que o produz, os pensamentos que produzem esse comportamento, ou esses comportamentos. Então, aquilo que eu penso, ele influencia aquilo que eu faço. Né? Então, existe um padrão que é aquilo que eu creio, né, que está lá na minha essência, ali no meu core. Então, eu creio numa coisa, isso que eu creio influencia a forma que eu penso, e a forma que eu penso vai influenciar a maneira como eu sinto. A gente pode trazer aqui perspectivas a respeito disso, né? Para quem conhece um pouco mais a minha história da minha esposa, a gente tem aí o desejo de ter filhos, né? E dentro desse desejo a gente tem buscado a adoção, né? Deus não tem permitido que nós tenhamos filhos por enquanto. E dentro desse processo surgiu uma situação em que eu podia mentir ou falar a verdade. Em falando a verdade, eu me complicava no processo. Em falando a mentira, eu avançaria no processo. E graças a Deus, né, pela graça divina agindo no meu coração, eu optei por falar a verdade, sofrendo naturalmente consequências por conta disso. E uma das coisas que sempre me vinha aí à mente, né, sempre eu pensava nisso, e conversando com a minha esposa eu expus isso aí, se eu creio, né, na palavra, na verdade e tudo mais, né, e vamos supor que dentro desse processo venha um menino que é aquela criança, né, vem aquela criança que todo mundo olha e fala, não tem salvação para essa criança. Aquela criança que dá trabalho, aquela criança que não é amável. Pensa o cenário da pior criança possível. E aí, se essa criança veio como resultado de uma mentira ao longo do processo de adoção, o que vai ser minha conclusão? Só para vocês verem como aquilo que eu creio influencia o que eu sinto, né? Se eu mentir e essa criança é fruto de uma mentira, essas consequências ruins que estão existindo são uma punição por aquilo que eu fiz. É Deus me disciplinando por uma decisão errada que eu tomei. Agora, se eu falo a verdade e dessa verdade vem essa criança exatamente igual ao que eu descrevi, eu vou olhar para isso e falar assim, olha, Deus está trabalhando a minha fé. Então, aquilo que eu creio vai influenciar a forma como penso e aquilo que eu sinto. Né? Eu não sei se é um melhor exemplo para dar para vocês, mas é só para mostrar que aquilo que nós cremos influencia aquilo que nós sentimos. Então, quando as minhas crenças estão ajustadas com as crenças bíblicas, naturalmente eu vou sentir, né, as minhas emoções, os meus sentimentos vão estar mais alinhados com aquilo que Deus deseja. Então, isso é algo muito, muito profundo, né? Uma outra origem de descontentamento, eu vejo isso muito comum na vida do jovem, né? Porque o jovem, ele é naturalmente insatisfeito, né, com a sociedade, é quando uma pessoa se engaja muito em causas que podem ser legítimas, mas elas se engajam mais em causas pequenas do que na causa da vida. Ou seja, as pessoas se engajam em muitas pequenas causas. Nós vivemos um tempo assim, né, um tempo muito politizado, por exemplo. Só que a pessoa se engaja pouco na causa do reino. Né? Então, ela se preocupa muito com aspectos do tempo presente e políticos, ideológicos, e ela se engaja pouco
na principal causa que existe na face da Terra, que é o cristianismo. E talvez causas que essas pessoas se engajem são cobertas, né, e estão abrangidas dentro do cristianismo. Mas a pessoa se envolve com a causa e não com a causa. E se envolve com uma pequena causa e não com a grande causa. Isso vai trazer insatisfação, descontentamento, porque nós vivemos num mundo caído, né, governado por homens caídos, que sofrem a influência do pecado, a maioria escravo do pecado, e naturalmente, aqui na Terra, a gente nunca vai ter aquilo que é perfeito, né? Então, tudo isso vai apontando para várias origens de descontentamento. E aqui eu trouxe mais uma frase do nosso amigo Paul Tripp, que é a seguinte, olha, nossa perspectiva da vida é muitas vezes tragicamente ímpia. Perdemos a única coisa que vale a pena ser vista, a glória de Deus sempre presente. Quando isso acontece, ou seja, quando essa glória é perdida, nossas vidas não são construídas no alicerce da glória de Deus, a qual tinha intenção de dar a nossas vidas um começo e um destino, uma razão para levantarmos de manhã e forças para irmos em frente. Toda a vida humana aspira a algum tipo de glória. Se não é a glória de Deus, é algum tipo de glória terrena. Pode ser o dinheiro e possessões, ou aceitação e respeito. Talvez realização e sucesso, ou proeza intelectual e perspicácia filosófica. Quem sabe seja o poder de controlar pessoas, o afeto de certa pessoa, ou um determinado padrão de vida. Então, quando nós olhamos para essa frase do Paul Tripp, eu acho que ele sintetiza muito bem aqui diversos padrões bíblicos, né? Por isso que eu coloquei essa frase. Quando nós não nos apoiamos, quando nós não buscamos um padrão bíblico de vida, quando o nosso principal motivo de vida não é 1 Coríntios 10, 31, quer bebais, quer comais, façais tudo para a glória de Deus. Quando Deus não é o objetivo da nossa vida, quando outras coisas tomam esse local, é isso que acontece. Nós nos alicerçamos em coisas passageiras, terrenas e corruptíveis, em detrimento daquele que é perfeito, que nos dá plenitude, né? Nos dá uma vida plena, né? E aquilo que vai durar para sempre. Nós abrimos mão do eterno para nos apegarmos ao passageiro, né? Se fosse no meu caso, eu ia falar que a gente abriu mão de um belo de um churrasco para comer uma salada, né? Quem me conhece sabe o porquê da piada, mas é a gente se soltar algo muito importante, algo mais valioso que existe no mundo, e a gente se apega a alguns pequenos trocados. É isso que ele está falando aqui, né? E é isso que a própria Escritura mostra, né? Então, a gente vai ver que o descontentamento, por mais que ele possa ter diversas origens, a origem fundamental está na fonte do ser humano, está no seu coração. E aqui, quando eu falo coração, eu coloquei o desenho de um órgão para ilustrar aqui, né? Mas é a ideia do conceito bíblico de coração. O problema todo do meu descontentamento, do seu descontentamento, está no nosso coração. E aí, para isso, eu quero passar rapidamente com vocês, né? Quem teve no acampamento do Carnaval do ano passado, não sei se vai se lembrar disso, mas vamos passar rapidamente sobre o conceito, né, bíblico do coração, né? Então, quando você lê na Escritura coração, é disso aqui que a Bíblia normalmente está falando, né? Quando ela não estiver referindo ao órgão, é esse conceito bíblico aqui, ó. O conceito bíblico do coração é muito mais amplo que o conceito contemporâneo, que basicamente restringe o coração às emoções. Então, quando a gente pensa na sociedade, né, o coração normalmente ele é associado a sentimentos, a emoções. E a gente vai ver que não, que a Bíblia fala que o coração é muito mais do que isso. Então, o coração ele é a sede da alma, ele é o centro do homem interior. Então, tem a parte material do ser humano, o corpo, e tem a parte imaterial, que é a alma, né, ou o espírito. Né? São palavras usadas na Bíblia com o mesmo significado, né? Então, o coração é a sede do homem imaterial, é a sede da nossa alma. Portanto, nele, né? Ele é aquilo que norteia a nossa vida. É a partir do nosso coração que a nossa vida é direcionada. E aí eu vou ler aqui duas passagens para vocês. A primeira de Provérbios 4, 23, fala assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, é do nosso coração que surge as fontes da nossa vida, é daqui que brotam as coisas da nossa vida. E se essa fonte estiver poluída,
vai brotar poluição para a nossa vida, né? Então, quando a gente olha então para Marcos 7, 21 a 23, né? Porque de dentro, né, ou seja, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, aquela passagem dos discípulos, né, que os fariseus questionaram, por que seus discípulos não lavam a mão para comer, né? E Jesus está mostrando que não é aquilo que entra que corrompe o homem, mas é aquilo que sai de dentro do seu coração. É do coração que brota, então, as fontes para a nossa vida. E a gente viu aqui que pode ser maus desígnios, né? Então, vamos avançar aqui nesse conceito, né? Então, para a gente não ter na mente que do coração procede apenas emoções, eu quero trazer para vocês o que a Escritura fala a respeito do coração. Então, do coração procedem todos pensamentos, ou seja, nós pensamos com o coração dentro do conceito bíblico, né? Então, olha o que está escrito lá em Lucas 5, 22. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, que arrazoais em vosso coração? Que pensais em vosso coração? Então, a gente consegue voltar ali atrás e falar assim, olha, o nosso coração, aquilo que eu creio, influencia aquilo que eu penso. E, consequentemente, a forma como eu sinto. Então, quando a gente olha para isso aqui, a gente vê que do nosso coração procedem pensamentos. Naturalmente, do nosso coração procedem sentimentos. Olha Neemias 2:2. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Então, temi sobremaneira. Então, Neemias aqui diante do rei, ele tinha uma tristeza tão profunda, né, demonstrada no seu rosto, no seu semblante, e o rei fala assim, olha, tem que ser tristeza do coração, ou seja, algo que surge do coração. Mas, além daquilo que eu penso, que eu sinto, tem aquilo que eu desejo, né? E aí, Êxodo 25:2, né, o mesmo texto basicamente lá de 2 Coríntios 9:7, fala assim, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Ou seja, nós somos movidos pelo nosso coração. Então, quando eu creio biblicamente, eu penso biblicamente, eu sinto biblicamente, eu vou agir biblicamente. Porque a fonte de todas essas coisas é o nosso coração. Olha que definição interessante. O homem é definido por aquilo que está em seu coração, ou seja, somos a projeção do nosso coração. Aquilo que nós vivemos, que nós demonstramos, que nós agimos, que nós pensamos, é a projeção da nossa alma. Né? A nossa alma sendo projetada para que as pessoas enxerguem. Né? Olha Provérbios 27:19. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Então, as suas ações, os seus pensamentos, os seus desejos mostram o que tem enchido o seu coração. Mostra do que o seu coração está cheio. E é desse coração que surge o descontentamento. É desse coração que procede os maus desígnios. É desse coração que vem um desejo por um padrão de vida que não é bíblico. É desse coração que vem um desejo por uma vida egoísta, onde apenas os meus desejos têm que ser satisfeitos. É aquilo que eu quero que tem que ser satisfeito. É desse coração. Então a gente vê que é esse coração que precisa ser tratado. E não apenas os sintomas. É na fonte, é a fonte que precisa ser tratada. E aí, eu não tenho recurso para isso. Você não tem recurso para isso. Mas Deus nos deu esse recurso. Deus colocou para habitar em nós o Espírito Santo. Ele nos deixou a sua palavra. E ele nos deixou irmãos para nos ajudar nessa caminhada. Eu, por mim, simplesmente por mim só, né? Eu não consigo fazer nada por você. Mas pela ação do Espírito na minha vida, nós podemos caminhar juntos. E você pode vencer o descontentamento, por exemplo. Entre tantas outras coisas que você pode estar lutando. Né? Então, o descontentamento, ele não vem porque a gente está isolado. Não vem porque você está com medo do coronavírus. O descontentamento vem por conta disso. O descontentamento vem porque isso já estava presente no seu coração. E porque as coisas não estão sendo feitas do seu jeito, você fica descontente.
Paul Tripp lá, né, dentro das grandes sacadas que Deus dá para ele, ele fala que não são as circunstâncias que determinam aquilo que nós fazemos. Ela só dá oportunidade para a gente mostrar o que está no nosso coração. Então, a gente precisa ficar muito atento com isso. Não basta nós substituirmos comportamento. Nós temos que substituir, nós temos que tratar o nosso coração. A gente pode pegar o exemplo de Jesus, quando ele fala do adultério, né? Ele fala assim, olha, se você desejou, se você olhou e no seu fundo você desejou, você já adulterou. Então, adultério, na perspectiva que Jesus mostra que é a verdadeira, não é simplesmente a consumação do fato. É o desejo, já é um adultério. Então, se a gente for pensar, uma pessoa que trai a esposa, não basta apenas ele deixar de trair. Ele tem que parar de desejar e começar a desejar uma coisa boa no lugar disso. Começar a amar a sua esposa. Então, quando a gente pega Efésios, né, ele vai falar de que o nosso coração ele é transformado de fato não apenas quando eu paro de praticar algo, mas quando esse vício é substituído por uma virtude. Então, se a gente for pegar na lista lá, né, fala assim, ó, aquele que roubava, não roube mais. Mas Paulo não parou aí, ele continua. Antes, trabalhe. E trabalhe não para si só, mas para que tenha como que ajudar os outros. Ou seja, aquele que tirava das pessoas passe então a trabalhar e a dar para pessoas. Esse é o padrão bíblico de transformação, e essa transformação acontece no coração. Porque a gente deixa de desejar o que é errado, a gente abandona um vício e abraça uma virtude bíblica. E agora a gente pulando aqui, né? Então a gente falou de quais são as possíveis origens, a gente falou de onde de fato, qual é a origem real desses problemas, e aquelas possíveis origens que eu falei no começo são apenas sintomas de um coração doente, de um coração afetado. E agora, quais são as consequências desses sintomas na minha vida? Né? Uma consequência é que minha vida começa a ser governada por desejos maus, né? Maus desígnios. Ou seja, a pauta da minha vida não é a pauta de Deus, é a minha pauta. Ou seja, quando eu quero a minha pauta, qual é o reino que eu estou servindo? Eu não estou servindo o reino de Deus. Eu estou servindo o reino do meu ego. Então começa a ser governado por esses maus desígnios. Mas olha o que Pedro fala lá na sua segunda carta, né? Capítulo 1, verso 4. Pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O Paul Tripp, analisando esse texto, ele fala, precisamos ser libertos progressivamente desse domínio, né, que o pecado ainda exerce, né, dessa influência que o pecado ainda exerce. Aqui estamos sujeitos pelos substitutos de Deus, pelos ídolos, né, que nos aprisionam numa busca egoísta de nossa própria glória. A consideração de Pedro é que se meu coração é governado por desejos maus, eu participo da corrupção do mundo em vez de participar da obra de Cristo. Olha aqui quando eu falei que a gente está deixando algo maravilhoso se apegando a algo ruim. Eu estou deixando de participar da natureza divina e estou participando da corrupção do mundo. Eu abandono aquilo que é divino e me agarro àquilo que é condenável, né? Consequentemente, não colhereis bons frutos. Muitos cristãos pensam que fazem o que fazem por causa do que passaram em sua vida. Pedro inverte a situação. Ao invés do mundo corrupto ser o fomentador de nossos desejos maus, ele afirma que os nossos maus desejos são os promotores da corrupção no mundo. Olha só, quando eu deixo de participar da natureza divina, quando eu deixo de desejar aquilo que Deus quer para minha vida, quando eu deixo de me agarrar a essas coisas, a essa verdade, eu me agarro aos desejos, aos maus desígnios do meu coração, eu estou promovendo a corrupção no mundo. Sendo que eu deveria fazer o contrário como embaixador de Cristo. Né? Então, é algo muito pesado, né? E isso tem que nos levar a refletir de como nós temos conduzido a nossa vida. Mas vamos continuar nas consequências aqui. A segunda é frustração. Quando eu desejo aquilo que eu não devo, naturalmente Deus não tem obrigação nenhuma de me dar, eu me frustro pelo fato de não conseguir. E eu falo para vocês, eu vivi essa realidade por pelo menos 8 anos da minha vida. Quem me conhece mais de perto sabe toda a minha trajetória dentro de empresas, né, de corporações, antes de Deus
me chamar para o sagrado ministério, me chamar para missões, né? Me chamar para pregar o evangelho da verdade. Eu vivi essa realidade. E eu falo para vocês, não vale a pena viver pensando nesse mundo. Foram 8 anos duros de sofrimento e que muitas vezes eu me pergunto, né? Quantas vezes eu não me perguntei logo no começo, por que que Deus me deixou passar por isso? Por que que eu precisava sofrer tanto? Por que que ele não me ajudou a transformar o coração antes? Mas ele tinha um propósito nisso, né? Um deles eu posso estar falando com vocês hoje com muita propriedade nesse assunto. Não existe padrão estabelecido pela sociedade que vai superar aquilo que Deus tem para você. Né? E aqui eu não estou prometendo uma vida vitoriosa, não. Estou prometendo simplesmente prazer e satisfação em viver para Deus. Seja na sua vocação, né? Ninguém é obrigado. A vocação não inclui apenas aí o ministério pastoral. Cada um tem a sua vocação. O Felipe tem a vocação dele como médico veterinário, né? Como professor, né? Nessa área. Então, dentro dessa área, se você estiver satisfeito em Deus, você vai ter uma vida excelente. É dentro da vocação que Deus te chamou para exercer. Muitas vezes você está lutando com uma vocação atrás de dinheiro, atrás de sucesso, atrás de fama. E não é isso que Deus tem para você. Então, eu falo para vocês, viver um padrão que não é o padrão estabelecido por Deus, e aqui, só para vocês terem uma noção, tá? Eu estava na igreja, professor na escola bíblica, diácono, totalmente envolvido com ministérios, mas eu não andava satisfeito, eu andava frustrado, porque os desejos do meu coração não eram atendidos. Eu não vivia a serviço do reino de Deus, eu vivia a serviço do meu reino, da pauta que estava no meu coração. E isso traz frustração, como consequência, muita infelicidade. Né? Você não consegue ser uma pessoa feliz. Isso vai te deixar uma pessoa amarga, uma pessoa intragável, ruim de conviver. E isso vai te levar, consequentemente, à murmuração. Né? E quando eu murmuro, quando eu reclamo, quando eu estou infeliz, quando eu estou frustrado com uma situação, sem saber ou sabendo, eu estou falando para aquele Deus, lembra o Deus lá das premissas, do começo da apresentação? Eu estou falando para aquele Deus que é santo, para aquele Deus que é amoroso, que é justo, que é irado e que é soberano. Eu estou falando para ele, o Senhor não sabe o que o Senhor está me dando, o Senhor deveria me dar outra coisa. O Senhor não sabe governar a minha vida. O Senhor não sabe o que eu preciso. O Senhor é Deus, mas o Senhor não sabe. Eu é quem sei. Olha que arrogante. Quando eu murmuro, é isso que eu estou dizendo para Deus. Né? Tem um puritano, não vou me lembrar o nome dele, falava que a murmuração é a cantiga do inferno. Quando nós murmuramos, nós entramos no grupo de cânticos do inferno. Nós, os outros diabos, e estamos lá cantando. É isso que a murmuração faz na nossa vida. E, consequentemente, nós nos distanciaremos de Deus. É uma progressão. Né? Não tem como fugir. Só tem como fugir se você romper com esse coração. Né? Só tem como você fugir desse padrão. Se você se agarrar com Deus. Se você pegar firme com as Escrituras. E se você pedir, clamar por misericórdia de Deus, para que o Espírito Santo haja na sua vida. Você caminhar com irmãos da igreja, maduros na fé, para que possam te ajudar nessa luta. Aí a gente vence esse descontentamento. Aí a gente rompe com esse descontentamento. Então eu falei para vocês até agora quais são algumas origens, mas que nós vimos que são sintomas. Qual é a verdadeira origem desse descontentamento que é o nosso coração? E nós vimos qual é a consequência, né? Nós aprendemos o padrão bíblico, o conceito bíblico de coração. Nós vimos qual que é a consequência de vivermos uma vida que não agrada a Deus, uma vida que não segue a pauta do rei, segue a pauta, a sua própria pauta. Nós vimos essas consequências, são terríveis. Então agora assim, Léo, beleza. Até agora você pintou o cenário aqui, estou pensando em me matar. Várias coisas que você falou aí são verdade na minha vida. Eu estou desesperado. Mas, e aí, Léo, como que eu resolvo esse problema? E aí nós vamos para as aplicações, né? E a primeira aplicação é o sepulcro vazio aponta para a solução. Jesus Cristo é a solução dos nossos problemas. É somente quando a gente se rende a Ele, quando nós nos colocamos nos seus pés, quando eu abro mão, quando eu tomo a minha cruz, quando eu me nego, quando eu tomo a minha cruz e me coloco diante dele, eu vou ter a solução para esse descontentamento.
É somente em Cristo que nós podemos suportar isso. O sepulcro vazio que está aí na sua tela ilustrado, ele aponta para a solução. E Jesus Cristo é essa solução. Nós então precisamos mudar a nossa crença. Isso será possível com o auxílio divino, né? Como eu falei com vocês, leitura das Escrituras. A gente vai falar mais sobre isso. Então eu preciso mudar o padrão. Aquilo que eu creio vai influenciar aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. Se eu creio que Deus é soberano, eu não vou me preocupar nem quando eu saio atrasado de casa com o horário. Eu não vou me preocupar em correr e furar semáforo para recuperar o tempo que eu atrasei. Se eu creio que Deus é soberano, não vão ser coisas aos meus olhos ruins que acontecem que vão tirar a alegria da minha vida. Quando eu creio que Deus é santo e amoroso, eu não vou ficar triste e descontente porque eu estou em isolamento. Se eu creio que esse Deus, todas aquelas premissas que eu coloquei lá no começo desse Deus, né, e da sua palavra, são verdade, eu não me preocupo de forma angustiante com o que está acontecendo ao nosso redor. Pode ser que você tenha uma preocupação ou outra, né, circunstâncias da vida, alguém próximo a você, enfim. Mas o ponto é, isso, quando eu me agarro nessas verdades, essas coisas não me tiram a paz. Aquela paz que excede todo entendimento, que está lá em Filipenses 4, elas são parte integrante da minha vida. E aí as circunstâncias não me abalam. E não me abalam por quê? Porque aquilo que eu creio me leva a pensar de uma forma correta e me leva a sentir de uma forma correta. Eu preciso combater o egoísmo. Eu preciso viver uma vida altruísta. Eu preciso buscar em Deus o desapego do meu eu, porque eu já me amo demais, e começar a amar mais os outros. Eu tenho que olhar para as circunstâncias e não pensar em mim, mas pensar no meu próximo. Eu preciso me anular. Essa é uma grande verdade que vai nos ajudar a combater o descontentamento. Eu preciso me contentar com a salvação. Quarta-feira a gente estava no programa, né? Paola, Letícia, Tainá. E aí eu brinquei, né? A gente estava indo para o inferno. Jesus Cristo te livrou do inferno. Ele obedeceu, morreu no teu lugar, te ressuscitou, está sentado governando. Você não está indo mais para o inferno, você está indo para a vida eterna diante de Deus. Coisa maravilhosa. Você tem mais alguma coisa que você precisa na sua vida? Quando eu me contento com a salvação, quando eu me recordo quem eu sou, que eu sou indigno de ser salvo, e eu me recordo da obra que Cristo fez por mim, eu não tenho mais o que reclamar. A perspectiva da minha vida muda. Eu começo a parar de pensar nessa vida e começo a pensar naquilo que é eterno, naquilo que há por vir. Isso é uma coisa que precisa estar no nosso coração. E aí, um outro camarada que eu trouxe aqui, o William Berkeley, ele fala o seguinte, olha, o cristão que busca a santificação e o contentamento diz, ajuda-me a ficar contente nesta situação e a cumprir a minha responsabilidade nela. Precisamos lembrar que o contentamento vem da graça e do poder de Deus em nós. O contentamento é o resultado de um coração transformado e não atrelado às circunstâncias exteriores. O que o William está falando aqui é o seguinte, o cristão ele sabe que Deus é soberano, ele tem que saber que Deus é soberano. Quando eu começo a acreditar nisso, quando eu olho para uma circunstância, eu falo assim, circunstância está ruim aos meus olhos? Tá. O que o Senhor espera de mim nessas circunstâncias? Me ajuda a fazer aquilo que eu preciso fazer nessas circunstâncias. Me ajuda a estar satisfeito, a ficar contente nessas circunstâncias. Isso tem que ser parte integrante da nossa oração. Seja o que for que você esteja passando. Qualquer situação, é isso que tem que estar no seu coração e fazer parte da sua oração. O contentamento, porém, de novo William Berkeley, porém, só vem quando tiramos os olhos de nós mesmos e descansamos no controle soberano de Deus. É somente quando eu confio piamente na soberania divina que eu posso descansar nas coisas que acontecem ao meu redor. É somente quando eu sei que Deus está controlando as circunstâncias
que nada está fugindo ao controle dele, que eu posso descansar e pedir forças para continuar e pedir para que ele me use no meio dessa tribulação. Então, busque uma vida de intimidade com Deus. Leia, medite na Bíblia. Não é só ler, é meditar, é pegar aquela verdade bíblica e tentar memorizar, e pegar aquela verdade bíblica e quando você estiver passando por uma circunstância, trazer aquele versículo, né? Quando você estiver diante de uma pessoa que você não gosta, como uma pessoa te ofende, ao invés de você ter ódio dela, ter raiva dela, você vai lembrar de Jesus falando: amai o seu inimigo. Orai por aqueles que te perseguem. Então, tenha uma vida de oração. Busque um amigo maduro na fé que te ajude a lutar com as dificuldades. Busque apoio. Não fica achando que não vai ser da noite por dia, não. Vai ser com muito esforço. Né? Vai ser com muita luta que nós vamos superar essas fraquezas que nós ainda temos. Né? A conformação que nós estamos passando, a conformação à imagem de Cristo. E aí, agora vamos falar um pouco mais de Bíblia. Né? Eu falei aqui alguns princípios, que são verdades extraídas da Bíblia, mas eu quero mostrar para vocês nas Escrituras como isso está presente. Olha o que Paulo diz lá em Filipenses 4:11, texto bastante conhecido, né? O pessoal usa outro pedaço, né? Fora do contexto, mas olha o que está dizendo aqui. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A ideia aqui de contente é uma ideia de satisfação com aquilo que você tem. É você estar satisfeito com as circunstâncias que te cercam. Então, se você é um cristão num país perseguido e você foi preso por conta do evangelho, é você olhar para ao seu redor, você está sendo torturado e falar assim: eu estou contente nessas circunstâncias. Você não, você está exagerando. Não, é verdade. Da mesma forma, você na sua vida, quando você está atrasado para um compromisso importante, aí São Paulo, a gente sabe como que é, do nada surge o trânsito, e você fala: eu não posso chegar atrasado, e o trânsito não anda. Aí você tem que olhar para a circunstância assim: eu estou incontente com essas circunstâncias. Porque ele fala que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo aqui não dá abertura, né? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, não dá abertura para situações que permitam que nós não estejamos contentes. A gente precisa entender a Bíblia, né? A Bíblia está falando assim: toda. E toda é toda. Quantas sobram de fora? Nenhuma. Né? Coisa lógica aqui para a gente entender. E uma outra coisa muito interessante que eu grifei nesse verso, que é aprendi. E quando eu fui pesquisar esse verbo, o aprender aqui, ele não é uma noção de que eu posso aprender algo teoricamente. Então, quando Paulo fala que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, não é porque ele foi para uma sala de aula, Jesus ensinou aquilo. Não. Esse verbo aprender, ele passa um conceito prático, né? Para quem trabalha em empresa, aí no hands-on, né? Hands-on ali. Então, é quando eu estou na situação é que eu aprendo. É somente vivendo. Agora, pergunta, né? Se é uma pessoa inteligente, pergunta: se eu aprendo vivendo, como eu vou aprender a viver contente em qualquer circunstância? Passando por toda e qualquer circunstância. Como eu vou aprender a viver contente diante de uma situação de luto? Passando pelo luto e confiando em Deus. Como eu vou aprender a viver contente, né, diante de uma boa notícia, onde nós normalmente tendemos a esquecer de Deus? É passando por essa boa notícia. Então, nós aprenderemos, e aí você tem que olhar para a sua vida e ver as circunstâncias que você tem passado, e ver assim: o que Deus está querendo me ensinar nisso? Como que eu vou aprender? Pai, me ajuda a viver contente nessa situação. O meu coração não se alegra, mas eu quero estar contente. Eu quero que esse contentamento que vem do Senhor seja colocado no meu coração. A gente tem esquecido, perdido de vista a perspectiva espiritual da nossa vida. Nós temos que clamar a Deus para que Ele mude o nosso coração. Então, Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação porque ele passou por essas situações. Ele passou pela fartura e pela escassez. Ele passou pelo excesso de roupa e pela nudez. Ele passou
pelo conforto e pela perseguição, nós precisamos passar. E nós passaremos por essas circunstâncias, lembrando que quem as conduz e quem nos leva a essas circunstâncias é aquele Deus que a gente começou a definir lá no começo da palestra. Segundo texto para vocês, 1 Timóteo 6, de 6 a 8. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Veja, essas palavras contentamento e contente são a mesma raiz da palavra de Filipenses 4. A viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento é uma palavra presente na vida daquele que talvez seja um dos apóstolos que mais sofreram em vida. O contentamento é uma das palavras mais usadas por aquele que foi torturado, por aquele que foi perseguido, por aquele que sofreu naufrágios, por aquele que antes perseguia e agora sofre tudo aquilo que ele fazia. Paulo, como ser humano, exatamente como nós somos, é o grande exemplo de que as circunstâncias externas não são suficientes para abalar a alegria do cristão verdadeiro, para abalar o contentamento do cristão verdadeiro. E é isso que nós temos que buscar. Se Deus deu isso a Paulo, ele pode dar a nós. É isso que nós temos que clamar a Deus e temos que buscar a isso. Lembrando que quando eu mudo meu padrão, creio, penso, sinto, eu tenho que começar a crer que Deus está no controle. Eu tenho que começar a pensar que as circunstâncias ruins aos meus olhos foram geradas por esse Deus que eu creio. E assim eu vou sentir o que eu devo sentir de maneira bíblica, porque eu creio na verdade, eu penso de acordo com a verdade, então eu vou sentir de acordo com a verdade. É isso que nós precisamos buscar na nossa vida. É isso que a gente tem muito claro no nosso coração. E aí que Paulo está falando a Timóteo, né? Tinha pessoas que estavam tentando ganhar dinheiro em cima do evangelho, para vocês verem que não é uma coisa recente, né? É algo de muito tempo. E ele fala que, de fato, grande fonte de lucro, né? E a palavra usada por Paulo aqui transmite a ideia de, literalmente, de fonte de riqueza. Né? Qual é, então, a fonte de riqueza para a nossa vida? Piedade com contentamento. É ser uma pessoa de Deus, uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que satisfaz em Deus e é contente nisso. Essa é a grande riqueza que a gente pode ter na vida. A maior de todas. Né? A gente pode ver na vida de Jó, na vida de Paulo, na vida de tantos outros que serviram a Deus. Né? Por quê? Porque dessa terra nós não trouxemos nada e dela nós nada levaremos. Uma outra forma da gente combater, então, né, e tem a ver com o padrão creio, penso, sinto, que é 2 Coríntios 10, 5b, né? E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando você começar a desejar alguma coisa, quando você pensar alguma coisa, leva isso diante de Cristo, coloca isso em oração a Deus, passa pelo filtro das Escrituras, veja se é a forma como você tem que proceder. Quando eu começo a levar cativo, quando eu começo a colocar diante de Cristo aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, eu vou ser transformado. Porque o Espírito Santo vai agir na nossa vida, vai agir na sua vida, vai agir na minha vida. E Hebreus 12, versos 2 e 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então aqui é o seguinte, a ideia de fatigar aqui e desmaiar a vossa alma é quando você tem aquele sentimento de cansaço de viver, no sentido de que você está triste a tal ponto que a vida não faz mais sentido para você, né? Nós precisamos abandonar isso. E como que eu abandono esse sentimento? Quando eu olho para Cristo, o Deus encarnado, o Filho do Deus vivo, que veio à Terra, ele estava tranquilo lá. Ele veio à Terra, suportou a sua vergonha, a minha vergonha, morreu no nosso lugar. Se ele, sendo filho de Deus, teve que suportar isso, quanto mais você, que ainda comete pecados, que ainda vive uma vida com características que não agradam a Deus.
Você precisa olhar para Cristo, grande exemplo, saber que Ele concluiu a boa obra. E Ele fez a obra de forma perfeita, e Ele voltará e terminará no dia do juízo. Da mesma forma, Ele nos garante a salvação, porque Ele nunca falhou e nunca falhará. Nessa certeza daquilo que há do porvir, é nisso que nós temos que nos agarrar. Trazer uma perspectiva espiritual para a nossa vida. Então, juntando aqui um pouco do que o William Berkeley falou, né? Então, diante das circunstâncias que eu estou de forma terrena, são horríveis, eu olho para isso e falo, o que Deus quer que eu faça aqui? O que de espiritual eu tenho que fazer nessa circunstância? E às vezes o espiritual é agir, né? Não é só orar, não é só ler a Bíblia, muitas vezes é tomar uma decisão. Mas como eu ajo, como me contento, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E aqui, terminei um pouco o tour pelos textos, né? Eu quero que você comece a preparar o seu coração para que você possa refletir um pouco em algumas coisas que eu vou trazer para você. O que tem te motivado a fazer as coisas que você faz? O que tem te levado a acordar pela manhã e ir trabalhar, e estudar, e fazer qualquer outra coisa? Qual é a motivação para tudo isso? De onde você tem conseguido energia para fazer essas coisas? Agora, uma segunda pergunta. Como que seria a sua vida se o esforço, se você usasse o mesmo esforço que você usa para realizar seus sonhos, para ser bem-sucedido, se você usasse essa mesma intensidade para buscar a santidade? Como seria a sua vida se você usasse a mesma intensidade com que você tem usado para conquistar os seus sonhos, para progredir no seu emprego, para conseguir a sua formação, para conseguir as suas promoções dentro da empresa, para conseguir o seu aumento salarial, para conseguir o reconhecimento que você quer na vida? Como seria a sua vida se você usasse essa mesma intensidade para buscar um relacionamento com Deus? Para buscar uma vida de santidade? Será que você estaria descontente? Será que você estaria reclamando das circunstâncias? Pense nisso. Como seria a sua vida se você se esforçasse mais para ser santo e menos para conquistar coisas terrenas? Nós temos que lembrar que é muito mais importante ser um crente fiel do que ser o profissional mais bem-sucedido que exista no mundo. É muito mais importante ser um crente fiel do que ter todas as riquezas do mundo. É mais importante ser fiel do que realizar todos os desejos carnais do seu coração. Como seria a sua vida se você se esforçasse mais para ser santo? E aí eu quero trazer aqui um texto, né, a gente já está caminhando para o final, que eu gosto muito, né, Romanos 8, verso 28, que está escrito assim na palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Né, o que esse texto diz não é que somente coisas boas acontecerão na nossa vida, aos nossos olhos, mas sim que aquelas coisas que precisam acontecer para que as coisas cooperem bem na minha vida, para que eu seja conformado à imagem de Cristo. É isso que é o cooperar para o bem, é ser conformado à imagem de Cristo. Acontecerão. Quando tudo que acontece na sua vida, quando você perde o emprego, quando você fica doente, quando você bate o carro, quando você fura o pneu, essas coisas estão cooperando para o bem na sua vida. De que forma? Eu não sei necessariamente. Você tem que perguntar a Deus, você tem que olhar para a sua vida, assim, o que Deus espera que eu faça nessas circunstâncias? De que forma eu estarei contente nessas circunstâncias? E de que forma eu sei que Deus estará conformando a imagem de Cristo nessas circunstâncias? É isso que você precisa ter em mente. E uma pergunta que eu faço para você: você crê nisso? Você crê nesse Romanos 8, 28? Ou você simplesmente acha que coisas ruins acontecem, você acha que Deus está errando a mão,
você murmura, você reclama, você fica insatisfeito, frustrado, descontente. Será que você crê nisso? Então, os próximos passos, esse aí é o Paul Tripp que eu tenho citado, né? Ele escreveu a seguinte frase no livro dele, eu quero que você acompanhe isso meditando nisso. Sua vida é muito maior que um bom emprego, um cônjuge compreensivo e filhos não delinquentes. A sua vida é maior que lindos jardins, férias agradáveis e roupas da moda. Na realidade, você faz parte de algo imenso, algo que começou antes de você nascer e continuará depois que você morrer. Deus está resgatando a humanidade caída, transportando-a para o reino do seu amor, para o seu reino, e progressivamente conformando a sua imagem. E Ele quer que você faça parte disso. Deus está restaurando a criação caída. E Ele quer que você faça parte disso. E isso não tem como trazer descontentamento. E isso é maior do que desejo, qualquer desejo do seu coração. E aí, para fundamentar esse texto tão sábio do Paul Tripp, obviamente, o livro dos livros, a Sagrada Escritura, Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, aqui Jesus estava falando sobre a ansiedade pela vida, pelo sustento, né? Em Mateus 6. E ele começa a trabalhar com os discípulos de que Deus, nós valemos muito mais do que as coisas. Nós valemos mais do que as aves, do que as plantas, né? E Deus, então, nos sustenta porque nós valemos mais do que isso e Ele escolheu nos sustentar. Então, a gente precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E muitas vezes nós estamos descontentes, porque não é essa a nossa busca, porque não é esse o desejo do nosso coração, porque nós não estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça. Nós estamos buscando o nosso reino e a nossa justiça. E isso, consequentemente, obviamente, só trará descontentamento, frustração, murmuração e distância do nosso Deus. E antes de abrir para perguntas, eu quero orar com você. Eu quero orar por esse momento que nós tivemos, pela palavra de Deus que foi exposta. E aí, na sequência, a gente abre para perguntas aí, a gente deixa na mão da coordenação do evento como que fica essa dinâmica. Então, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela tua palavra que foi exposta. Obrigado pelas verdades bíblicas que o Senhor colocou na nossa vida através de outros homens, como Paul Tripp, William Barclay. Muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós ao longo de toda a história, ao longo da nossa vida. Obrigado, pois o Senhor é soberano, amoroso, santo, justo, um Deus que também se ira. Muito obrigado por isso. Obrigado, pois o Senhor tem derramado do seu amor na nossa vida. O Senhor tem cuidado de nós. Nós clamamos a Ti, Pai. O nosso coração é fraco, nós desejamos coisas que não devemos. Nos ajuda nisso. Que Teu Santo Espírito continue a trabalhar no nosso coração, removendo os nossos desejos carnais. Que nós possamos buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Que a pauta seja a sua e não a minha. Não a nossa. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, sem o Senhor nós não conseguiremos. Obrigado pela vida do Teu Filho que garante essa conquista. Obrigado por Jesus Cristo que obedeceu e morreu em meu lugar e ressuscitou. Está sentado no trono, reinando todas as coisas. Obrigado, pois através da obra dele o Senhor nos enxerga como santos. Mas nós ainda estamos em ajustes aqui na terra. Nos ajuda. Que Teu Santo Espírito continue a trabalhar em nós. Encha o nosso coração de contentamento, de alegria. Que as circunstâncias não sejam suficientes para nos abalar, para tirar de nós o foco daquilo que o Senhor tem nos chamado. É no Senhor que nós queremos ter toda a nossa satisfação. Nos ajuda nisso. É no nome do Teu Filho que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, Lucas, pessoal aí da coordenação, está aberto aí o... A gente teve algumas perguntas ao longo da preleção aí. Então eu vou fazer e aí vou ler aqui e você vai respondendo. Pode Tá, ser?
Pode, eu vou parar aqui o compartilhamento da tela, a gente vai para a tela, pronto. Beleza. A primeira pergunta. Eu sei responder, só manda pergunta fácil. A primeira pergunta é: Paulo disse que aprendeu a ser contente. Como podemos aprender a ser contente quando estamos no meio da dificuldade? Então, isso foi um pouco do que eu comentei ao longo da exposição do versículo, né? Que o passar pela situação já é um trabalhar de Deus na nossa vida. Então, assim, eu não vou aprender a ficar contente numa circunstância ruim se eu nunca passei por ela. Então, eu nunca. Como que eu posso. Por exemplo, eu nunca vou saber como ficar contente quando eu perco um ente querido se eu nunca perdi nenhum ente querido. Só que isso é a parte bem prática que não depende de mim. É Deus que me coloca nessa circunstância, né? Agora, quais são as responsabilidades que Deus nos dá? Né? Lembrando da nossa responsabilidade humana na história, né? É pedir a Deus, é buscar conhecimento bíblico, e aí tem a ver com aquela questão da mudança do padrão. Creio, penso, sinto. Então tem que começar a crer nas verdades bíblicas, eu só vou crer nisso se eu conhecer. Então, se eu não estudo a Bíblia, ó, não vou conhecer nada. Eu preciso conhecer. Então, quando eu sei, por exemplo, lá nos atributos de Deus, que Deus é amoroso, ele é sábio, ele é santo, quando eu passo por uma situação dessa, eu sei que ele é soberano, eu tenho que confiar que ele sabe o que ele está fazendo, mesmo que eu não consiga ter a menor ideia. E quando eu sei que tem alguém no controle que é capaz, eu vou me contentar. Então, isso vem de uma vida de intimidade com Deus, né? Como eu coloquei, a gente pode caminhar com pessoas crentes que nos ajudam nessas circunstâncias, porque você pode passar por uma circunstância, e eu tive uma experiência muito, muito forte nesse sentido no banco, em que eu trabalhava, uma época que eu entendia que eu tinha sofrido uma injustiça, né? E, cara, eu tava muito bravo, muito frustrado. E eu reclamando, assim, aí tinha um gerente de uma área parceira lá, de uma área próxima, que era crente, né? Continua sendo crente até onde eu sei, e de vez em quando eu chamava ele para conversar, e eu falei, cara, eu preciso conversar com você. Eu tô muito frustrado, porque isso, porque aquilo outro, e o cara fez isso, e não sei o quê. Eu falei, cara, Deus tá no controle? Aí já deu logo na boca do estômago, né? Já foi uma pancada que já entrou seca, assim. Cara, você tá esquecendo que Deus tá no controle de tudo isso aí. Você pode ter passado por injustiça, eu não tô falando que não. Você pode ter passado por tudo isso, mas Deus sabe o que ele tá fazendo na sua vida. Então, muitas vezes, você tem uma pessoa que o consolo dela vai ser um soco na sua cara, é importante, né? A pessoa que vai te consolar é aquela que vai te confrontar, porque isso é amor bíblico. É aquele que vai te confrontar com a palavra de Deus, né? Porque a gente deseja muita coisa que não tem nada a ver. Muitas vezes a gente sofre da vitimização, né? A gente passa por situações que a gente começa a se colocar numa situação errada, né? E aí amigos maduros na fé são importantes para isso. Então, é Deus nos colocando nas circunstâncias, é a nossa vida de intimidade com Deus, conhecimento da palavra e de oração, pedindo a Deus que coloque esse contentamento no nosso coração, e a caminhada com irmãos, né? E se a gente for ver, esse é o mesmo padrão que Jesus Cristo fez para quando ele passou por dificuldades. Então, Jesus foi tentado no deserto, ele usou a palavra de Deus. No Getsemane, ele orou ao Pai e contou com a oração dos irmãos, né? Chamou os irmãos para orar junto. Os mesmos recursos que Jesus Cristo usou quando ele passou por tentações, nós temos disponíveis para nós, no nosso dia, né? Fora a ação do Espírito Santo, toda essa coisa aí, né? Então, os mesmos recursos que Jesus Cristo tinha, a gente tem. Então, isso é uma forma da gente adquirir o contentamento dentro de circunstâncias ruins. Beleza. A segunda pergunta, Léo. Nós sabemos que Deus quer que sejamos felizes na perspectiva da vida eterna. Mas nós podemos esperar, de alguma forma, uma felicidade com coisas terrenas, como casamento, segurança financeira. É possível desejar essas coisas sem pecar? Não, é possível, né? Eu discordo da segurança financeira, né? A gente só tem segurança em Cristo, né? A segurança financeira é um imprevisto, vai toda a tua segurança financeira embora, né? Dentro desse período de redução de salário, perda de emprego, cara, qualquer coisa tira a,
É só você perguntar para funcionário público de estado que está quebrado, né? Num instante, aquela estabilidade, né, do emprego público que a gente sempre, muitas vezes no Brasil é sonhado, né? Isso vai pelo espaço. O que a gente precisa entender é que quando eu me alegro na perspectiva eterna, isso é uma coisa, mas Deus nos dá essa vida para que nós também possamos usufruir de algumas coisas dentro dos parâmetros dele. É ele quem define a regra do jogo, né? É ele quem coloca de que forma o casamento tem que ser um motivo de alegria na minha vida. O problema é que João Calvino fala isso, né? E bastante conselheiro vai junto nessa onda, que é o nosso coração é uma fábrica de ídolo. Nós somos muito prontos a pegar coisas que são secundárias e colocar no lugar de Deus. Então, a gente pode desejar, né? A gente estava até conversando no programa de quarta-feira sobre isso, né? A gente pode desejar ter um namorado, né? Uma namorada, uma pessoa com me relacionar, ter família, ter filho. Sim. Mas se eu não tiver, eu tenho que estar contente com isso, né? Então, vou dar de exemplo a minha vida aqui. Não sou exemplo perfeito, né? Passei por muitos momentos de dificuldade por conta disso. Mas igual eu e a Dani, a gente tem um desejo de ter um filho. Né? A gente tem... Estamos indo para 14 anos de casado, tem 12 anos que a gente tenta. Aí você fala assim, ser infeliz? Claro que não. Eu sou feliz com o meu casamento, eu sou feliz em Deus, e eu tenho que descansar que ele sabe o que ele está fazendo, e é por isso que ele tem um motivo pelo qual ele não está me dando. Eu não posso pensar que os meus desejos precisam ser atendidos. Quando eu olho lá para Gênesis, Deus fala, multiplicai-vos, mas ele não quer que eu me multiplique. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que me contentar nele, porque ele é sábio, ele é santo, ele é amoroso, né? Então a gente pode sim, nessa vida, desejar coisas, a gente, dentro das perspectivas corretas, né? Não é errado você querer ter um determinado tipo de conforto, mas o problema é que os confortos dessa vida, eles tendem a fazer perder a perspectiva da próxima. Então, crente com medo de morrer, por exemplo, né? Cara, se lá é incomparavelmente melhor, por que eu teria preocupação com isso? Né? E por aí vai, né? Dá pra gente delongar nessa onda aí. Beleza. Mais uma. Mas o coração é enganoso. Como posso acreditar no que procede do meu coração? Certo. Então vamos lá. O seu coração é enganoso, sem dúvidas, né? O que você não pode descartar, se você é crente, é que Deus já está trabalhando no seu coração. Né? Então, quando a obra de Cristo é aplicada no nosso coração pelo Espírito Santo, existe uma escravidão que foi rompida. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu agora sou escravo de Cristo. Né? Nesse processo, e aí de vida com Deus, de intimidade com Deus, Romanos 8, 29, né, a gente falou do 28, o 29 vai falar que nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo. Quanto mais conformado à imagem de Cristo eu sou, mais ajustado está meu coração e menos enganoso ele é. Não é que ele deixa de ser totalmente enganoso. Ele ainda continua sendo. Mas, num cristão maduro, num cristão que progride em vida de intimidade com Deus, cada vez mais o coração será menos enganoso. Porque o Espírito Santo vai estar agindo, você vai estar lendo as Escrituras, falando com Deus, Deus vai estar trabalhando no seu coração, e você vai estar cada vez mais parecido com Cristo. E aí, quando eu olho, assim, mas como que eu filtro, então, um desejo que surgiu aqui? Compara com as Escrituras. Veja se os princípios bíblicos permitem com que esse desejo seu seja genuíno, seja legítimo, sem ser ofensivo a Deus. Né? Então, quero ser traficante de droga. Não é legítimo, você precisa saber que você está enganado, não precisa nem preocupar com isso. Né? Mas tem outras coisas, aceita um emprego ou outro. Né? Eu tenho um desejo de trabalhar numa empresa maior. Depende, mas por que você quer isso? Para você ter um currículo melhor, e aí você vai desmembrando, né, esses detalhes para que você possa chegar a uma conclusão se o seu coração está querendo te enganar ou não. Até para isso eu posso indicar um livro que é do Heber Campos Júnior, né, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, se eu não estou enganado. Acho que o nome do livro é esse. E falei lá, coloquei os caras, esses aqui são os livros, um dos livros que eu usei como base, né, ó, Instrumentos nas Mãos do Redentor, do nosso amigo Paul Tripp. Se você não leu Paul Tripp, leia. E o outro, esse aqui, O Segredo do Contentamento, né? São dois livros que
Obviamente, as escrituras, eu não preciso nem indicar, né? Mas foram os livros que eu usei aí como parâmetro para direcionar a nossa conversa. Beleza, Léo. Obrigado. Eram essas as perguntas do chat que a nossa equipe. Tem alguma pergunta que inquieta no seu coração? Só quando vai acabar essa pandemia, mas eu estou satisfeito e tranquilo que Deus está no controle, né? Então, beleza. Léo, valeu, obrigado, viu? Deus abençoe você, a Dani. Obrigado pelo convite. É sempre um privilégio estar com vocês aí. Ó. Enche meu coração de alegria. Fazer Amém. o que eu mais gosto com pessoas que eu gosto, né? Falar da palavra de Deus com vocês. Amém. Valeu, mano. Espero revê-lo em breve, viu? Pessoalmente. Só marcar.